A religião praticada aqui mudou pouco ao longo dos séculos. Milhares de fiéis se reúnem ao redor da Catedral de Aksum para venerar a Virgem Maria e os santos. Uma página antes proibida foi liberada por monges etíopes, apesar das ordens de destruição, e menciona Jesus abertamente. Que história essa página guarda? Por que foi silenciada por tantos anos? O que ela muda? Junte-se a nós, enquanto exploramos a verdade oculta nesta página rara. O poder cristão da Etiópia nos primórdios. A conversão da Etiópia ao cristianismo não foi um evento menor na história. Foi uma decisão deliberada e significativa que transformou o reino e influenciou o mundo cristão primitivo. No século IV, o rei Aana de Aksum adotou o cristianismo como religião oficial do Estado sob a orientação do missionário sírio Fermentius. Essa mudança crucial ocorreu entre as décadas de 320 e 330, colocando Aksum na vanguarda dos primeiros desenvolvimentos cristãos, ao lado do mundo romano. É crucial examinar atentamente esta cronologia, pois ela demonstra claramente a escolha precoce e impactante feita pela Etiópia. Roma só adotou oficialmente o cristianismo como religião do Império no ano 380, com o Édito de Tessalônica. Essa decisão foi tomada pelo imperador Teodósio I, mais de 50 anos depois de o rei Asana já ter estabelecido o cristianismo como religião oficial em Aksum, enquanto os líderes de Constantinopla e Roma ainda debatiam teologia e formulavam leis relacionadas ao cristianismo. Um reino africano já havia abraçado plenamente o cristianismo como um aspecto fundamental de sua identidade e vida cotidiana. Essa nova perspectiva desafia a crença comum de que Roma foi o ponto de partida do poder estatal cristão. Na realidade, a Etiópia já havia se estabelecido como um importante centro da fé cristã muito antes de Roma. Os evangelhos de Germa, manuscritos etíopes escritos com tinta dourada, na antiga língua Ge'ez, fornecem evidências tangíveis da herança cristã primitiva da Etiópia. Esses preciosos textos foram extensivamente estudados e datados por especialistas da Universidade de Oxford e conservadores especializados em materiais antigos. A maior coleção de manuscritos cristãos fora da Etiópia contém muitas páginas e folhos que datam dos séculos IV a VII. Uma análise específica data o manuscrito Garata II, entre os anos 390 e 570. Esses manuscritos estão entre os mais antigos livros de evangelhos cristãos ilustrados do mundo. A presença desses manuscritos, durante o reinado do rei Asana, sugere uma cultura cristã na Etiópia já letrada, criativa, artística e espiritualmente rica, muito antes da Europa medieval produzir suas famosas Bíblias iluminadas. A história da fé cristã na Etiópia é significativa porque se desenvolveu independentemente do cristianismo europeu. Foi influenciada por conexões siríacas e coptas, mas não foi posteriormente alterada pelas tendências religiosas europeias. A Igreja Etíope preservou textos bíblicos que se perderam na história do cristianismo ocidental. Esses textos fornecem informações sobre as crenças e práticas dos primeiros cristãos. Estudiosos que pesquisam extensivamente as tradições bíblicas etíopes enfatizam que a herança cristã etíope não é apenas um reflexo da influência romana ou europeia. Trata-se de um ramo distinto do cristianismo, com sua própria história, perspectivas e legado duradouro. Isso demonstra que a Etiópia não está à margem da história cristã, mas sim em seu âmago. As informações encontradas nesses manuscritos antigos também revelam uma importante verdade geopolítica. Aksum não era um estado fraco que seguia outros, nem uma região que buscava a aprovação dos romanos. Aksum era uma poderosa potência comercial com muitas conexões, moeda própria, inscrições robustas, influência reconhecida e autoridade. Quando os governantes de Aksum adotaram o cristianismo, não o fizeram como súditos sob o domínio romano, mas como líderes independentes que compreendiam a política, a fé, a cultura e sua reputação global. Essa independência permitiu que o cristianismo etíope crescesse de forma singular, com sua teologia moldada por preocupações locais e seu culto influenciado pela língua gaélica, pelas práticas espirituais locais, pelos vibrantes símbolos religiosos africanos e pelas antigas tradições. A Etiópia tinha uma forte tradição de preservar textos religiosos por meio de manuscritos.
mesmo quando outras regiões perderam os seus devido a guerras, destruição, incêndios, invasões ou censura religiosa. Os textos etíopes continham vozes, ideias e percepções espirituais, lembrando-nos de que o cristianismo floresceu não apenas em Roma e na Europa, mas também na África. A Etiópia não é uma parte menor da história, ofuscada por Roma. Não é uma história secundária na narrativa de outra pessoa. Na Etiópia, o cristianismo floresceu cedo e profundamente, deixando para trás registros valiosos que desafiam a crença comum de que Roma era o centro do crescimento cristão. A história da Etiópia mostra a importância da África no início do mundo cristão e exige que ampliemos nossa perspectiva e reconheçamos seu papel significativo. Isso levanta uma questão intrigante que aprofunda o tema. Questiona-se sobre os manuscritos antigos que a Etiópia preservou, enquanto o resto do mundo talvez os tenha deixado desaparecer. Que conhecimentos, crenças e tesouros históricos únicos foram preservados na tradição etíope e perdidos em outras partes do mundo. A Etiópia praticava o cristianismo, criava textos sagrados, estudava as escrituras, desenvolvia a teologia e protegia textos raros, quando outras regiões ainda lutavam para definir o cristianismo. A história cristã da Etiópia desafia as crenças sobre as origens da fé. Ela instiga as pessoas a reconsiderarem a narrativa tipicamente centrada no Império Romano e a reconhecerem que a África abraçou o cristianismo desde cedo. A Etiópia não foi uma recém-chegada ao cristianismo. Na verdade, foi uma força importante que contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da religião. A experiência etíope destaca a vastidão, a complexidade e a diversidade da história cristã, dissipando a noção de que ela se concentra exclusivamente na Europa e no Império Romano. Demonstra que a África desempenhou um papel crucial na formação da trajetória do cristianismo, influenciando a forma como foi praticado e interpretado ao longo do tempo. Os preciosos livros que mudaram a forma como o mundo entende a fé. A Etiópia é mais do que apenas um lugar que possui escritos antigos que desapareceram em outros lugares. Ela abriga os únicos manuscritos completos sobreviventes no mundo de 2 livros religiosos antigos. O livro de Enoque e o livro dos Jubileus foram escritos na língua clássica de Gás. Esses livros são encontrados apenas em fragmentos em hebraico, aramaico e grego em outros lugares. Mesmo fragmentos importantes são encontrados nos manuscritos do Mar Morto. Estudiosos da Síria viajam até a Etiópia para ler as versões completas desses livros, pois nenhuma outra comunidade os preservou integralmente. Esse fato é significativo, raro e carrega um profundo significado. Considere o quão verdadeiramente surpreendente isso é. Durante séculos, estudiosos no Ocidente vasculharam cavernas, bibliotecas antigas e coleções de manuscritos fragmentados na tentativa de reunir fragmentos e partes desses escritos. Eles dedicaram anos a reconstruir frases incompletas, páginas danificadas e seções faltantes, tentando imaginar como os livros originais poderiam ter sido. Em contraste, os monges etíopes protegiam silenciosamente manuscritos completos e legíveis. Estes não eram vistos como curiosidades em um museu. Eram textos religiosos vivos, meticulosamente copiados, lidos, objeto de orações e reverenciados nas igrejas etíopes. Enquanto o resto do mundo buscava fragmentos dispersos, a Etiópia possuía o conjunto completo, preservado com cuidado e intenção. Os fragmentos descobertos nos manuscritos do Mar Morto revelam algo significativo. Eles demonstram que esses textos tinham grande importância no judaísmo primitivo. Não eram considerados escritos estranhos ou insignificantes. Pelo contrário, eram parte integrante do pensamento religioso durante a era do Segundo Templo. Esses textos influenciaram a crença, a criatividade e a compreensão da fé. No entanto, o cristianismo ocidental não os valorizou tanto quanto a Etiópia. Os líderes religiosos no Ocidente fizeram escolhas diferentes por razões específicas. E essas escolhas influenciaram o que os cristãos posteriores leram. Por que as igrejas ocidentais decidiram não incluir esses livros, enquanto a Etiópia decidiu preservá-los e respeitá-los?
A resposta básica reside nas prioridades. No Ocidente, os concílios da Igreja e os teólogos medievais desejavam um cânone que refletisse uma doutrina clara e uma autoridade centralizada. Eles privilegiavam textos que sustentassem os ensinamentos oficiais estabelecidos e um controle institucional rigoroso. Tudo o que pudesse perturbar essas estruturas, questionar certas ideias ou permitir diversas interpretações era excluído. Os líderes ocidentais escolheram um caminho mais restrito para manter a unidade, a simplicidade e um controle mais forte sobre as crenças. As crenças religiosas da Etiópia seguiram um caminho diferente em comparação com outras. A tradição Toarredo tomou decisões teológicas únicas, focando-se em escritos visionários, imagens celestiais, ordem cósmica, genealogias e revelações espirituais. A Etiópia valorizava os livros de Enoque e dos Jubileus não como ocultos ou proibidos, mas como espiritualmente significativos. Eram venerados como parte da fé viva e não apenas como artefatos. Essa escolha influenciou o cristianismo etíope de maneira especial. A leitura pode ter um grande impacto nas crenças de uma comunidade. Os livros mencionados, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, não servem apenas para entretenimento. Eles exploram temas como anjos, a estrutura do universo e mistérios espirituais. Oferecem uma perspectiva diferente sobre história, direito e moralidade, moldando a visão dos leitores sobre religião e o mundo. Esses livros são mais do que simples objetos de decoração. Eles possuem um valor significativo. A decisão da Etiópia de preservar esses textos, enquanto outros os perderam, significa que também mantiveram vivas discussões e perspectivas importantes que poderiam ter se perdido em outras culturas. Essa história também tem um aspecto prático. O fato de esses escritos terem sido preservados em Gás demonstra que eles percorreram um caminho cultural e linguístico singular em comparação com os textos religiosos ocidentais. Eles não foram submetidos ao processo de tradução europeu, que envolvia muitas línguas e editores. Além disso, foram protegidos de desastres que destruíram inúmeros registros ocidentais, como incêndios em bibliotecas, guerras, conflitos políticos e expurgos religiosos. Enquanto os textos ocidentais eram frequentemente alterados, danificados ou perdidos, os manuscritos da Etiópia foram mantidos em segurança por monges e escribas que os consideravam partes valiosas de sua herança sagrada. Os estudiosos modernos dependem muito dos manuscritos etíopes, pois são fontes essenciais para a compreensão das crenças judaicas e cristãs antigas. Esses manuscritos não são insignificantes, eles são cruciais para fornecer insights sobre o pensamento antigo. A descoberta de fragmentos desses manuscritos entre os manuscritos do Mar Morto forneceu provas sólidas de que as versões etíopes eram autênticas e não criações posteriores ou cópias distorcidas. Isso confirmou que a Etiópia estava salvaguardando textos genuínos que oferecem um vislumbre de uma tradição textual mais antiga e diversificada. A Etiópia não estava preservando escritos ficcionais, mas sim vislumbres autênticos de crenças religiosas antigas. Não se trata de arqueologia obscura ou conhecimento oculto. Trata-se de como os grupos religiosos decidem o que é considerado escritura sagrada e como isso afeta as histórias que ouvimos. Enquanto outros buscam fragmentos, a Etiópia possuía livros completos que ofereciam uma perspectiva única sobre as crenças. Esses manuscritos mostram que a história não é feita apenas na Europa. A África também desempenhou um papel crucial na preservação das tradições espirituais. Isso levanta outra questão interessante. Se esses dois importantes livros foram preservados integralmente apenas na Etiópia, que outras coisas valiosas a Etiópia pode ter salvaguardado e que não foram preservadas por outros? Que outros escritos, ideias ou práticas espirituais prosperaram na Etiópia enquanto declinavam em outros lugares? No entanto, há algo ainda mais interessante e notável. Acredita-se que, no cânone etíope, exista um livro abrangente que detalha os ensinamentos de Jesus após a ressurreição. Ensinamentos que nenhuma outra tradição cristã preservou. Isso não é considerado ficção, mas sim parte da dedicada tradição etíope de salvaguardar textos negligenciados por outros. Desperta uma forte curiosidade.
Que segredos este livro guarda? Que tipo de sabedoria ele documenta? Como ele poderia potencialmente alterar a percepção da fé se a comunidade global tivesse acesso a ele tanto quanto a Etiópia? E por que o resto do mundo não foi informado sobre ele da mesma maneira? Tudo isso demonstra um fato simples, porém belo. A Etiópia não protege apenas documentos físicos, mas também memórias, ideias, discussões e crenças. Ela destaca que a história da religião é mais vasta e diversa do que muitos imaginam. A Etiópia preserva vozes negligenciadas por outros e mantém ensinamentos ignorados por outros. Como resultado, o mundo possui uma compreensão mais abrangente da fé ancestral graças à Etiópia e ao Sagrado Livro dos 40 Dias. Na Etiópia, existe um texto antigo profundamente respeitado, conhecido como o Livro da Aliança, chamado Mashafakadan, em Gás, a língua etíope clássica. Na tradição cristã etíope, este livro é visto como uma espécie de sala de aula espiritual particular entre o Jesus ressuscitado e seus seguidores mais próximos durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Em termos claros e simples, é uma coleção de ensinamentos que se concentram fortemente na transformação interior, na oração profunda e em uma experiência pessoal e viva de Deus. Ela se preocupa muito menos com regras rígidas da igreja e está muito mais centrada em moldar o coração, a mente e a vida espiritual dos fiéis. As descrições deste texto o explicam como um registro de ensinamentos compartilhados ao longo daqueles sagrados 40 dias. Igrejas etíopes têm usado versões deste material por séculos em cultos, orientação monástica e formação espiritual. O período de 40 dias possui grande poder tanto na memória judaica quanto na cristã. Moisés jejuou no Monte Si por 40 dias. O povo de Israel vagou pelo deserto por 40 anos. E os evangelhos contam que Jesus apareceu por 40 dias após a ressurreição, ensinando e revelando o reino de Deus. Na fé e na imaginação etíopes, o número 40 representa provação, revelação e profunda preparação espiritual. Esses dias não são vistos como um espaço vazio entre a Páscoa e a Ascensão, mas sim como um período poderoso em que os discípulos são transformados, fortalecidos e aproximados de um encontro divino direto. Isso ajuda-nos a explicar por que um texto inteiro focado nesse período foi cuidadosamente preservado dentro da tradição mística e devocional da Etiópia. Frequentemente se fala online sobre supostos lançamentos recentes desse material, mas essa linguagem pode ser facilmente mal interpretada. Esses não são escritos recém-descobertos, encontrados repentinamente em cavernas escondidas. São textos antigos e tradições orais, preservadas por monges e comunidades religiosas etíopes há mais de 1000 anos. O que parece novo para muitas pessoas hoje, especialmente no Ocidente, é simplesmente o acesso mais amplo e a facilidade de tradução que agora estão se tornando disponíveis. Ainda não existe uma edição crítica moderna em inglês, totalmente aceita, que reúna e explique claramente todo o Mashafakadan, exatamente como as comunidades etíopes sempre o conheceram e utilizaram. Alguns estudiosos e tradutores trabalharam em partes dele ou em textos religiosos relacionados. Mas a produção acadêmica dominante em língua inglesa ainda está muito aquém do que as igrejas etíopes preservaram e praticaram ao longo dos tempos. O que o mundo está vendo agora é um reconhecimento mais profundo, não uma descoberta repentina. Isso se encaixa em uma compreensão mais ampla de como o cristianismo se desenvolveu de maneiras diferentes em diferentes lugares. O cristianismo ocidental, moldado por concílios, bispos e pela construção de impérios, dedicou grande parte de sua energia a doutrinas firmes, estruturas oficiais e unidade em vastos territórios políticos. Os grandes debates e concílios questionavam como uma igreja tão grande poderia manter-se organizada e coerente sob o poder imperial. O cristianismo etíope enfrentava uma realidade diferente. Situada fora do controle romano e jamais colonizada, a tradição teedo etíope valorizava mais profundamente a experiência mística, as visões, os anjos, os tempos e estações sagrados e a vida contemplativa disciplinada. Suas bibliotecas protegiam escritos visionários e apocalípticos.
Isso porque essas obras ajudavam a responder à sua principal questão: como experimentar Deus diretamente, e não apenas como organizar sistemas religiosos. É por isso que textos que poderiam parecer místicos ou incomuns para o Ocidente permaneceram centrais, amados e vivos na Etiópia, em vez de se tornarem marginais ou esquecidos. Quando alguém lê os ensinamentos ligados a essa tradição, o foco se torna muito claro. Eles são práticos e místicos ao mesmo tempo. Dedicam atenção detalhada à oração, à maneira como alguém se posiciona, ajoelha ou se coloca em pé, ao reconhecimento da presença espiritual, incluindo a percepção angelical, a compreensão das visões e a como a ressurreição transforma a maneira como os fiéis veem o tempo, a vida, a lei e a própria realidade. O espírito do material não é áspero ou frio. É gentil, curativo, profundamente reflexivo e voltado para o futuro. A salvação é descrita menos como uma solução legal estrita e mais como uma poderosa transformação na forma como uma pessoa compreende todo o cosmos e seu lugar nele. Para monges e fiéis devotos, essa vivência em constante intercâmbio era mais do que perfeita, fazendo com que cada frase correspondesse a declarações e fórmulas posteriores criadas em concílios distantes, séculos depois. Por isso, os mosteiros etíopes merecem grande reconhecimento por preservarem um rico caminho espiritual que se desenvolveu paralelamente aos mundos cristãos grego e romano, mas que seguiu sua própria direção, forte e bela. Seus manuscritos, cânticos, ensinamentos e memórias transmitiram um conjunto de instruções pós-ressurreição que moldam uma imaginação cristã singular, profundamente enraizada na visão, devoção, disciplina e proximidade com Deus. Isso nos leva a uma questão importante e instigante. Se a Etiópia preservou ensinamentos focados na orientação secreta e sagrada dada após a ressurreição, o que esses ensinamentos sugerem sobre a autoridade de Jesus e como o reino de Deus se torna real e próximo? Essa questão destaca a diferença entre as prioridades históricas de Roma e as da Etiópia. A abordagem ocidental tendia à clareza do sistema e da estrutura, enquanto a abordagem etíope se inclinava para o encontro espiritual, a renovação interior e a profundidade mística. Essa única diferença de ênfase moldou histórias inteiras, guiou tradições inteiras e influenciou a maneira como a fé era vivida, ensinada, protegida e transmitida. Como diferentes cânones cristãos se desenvolveram e por que o caminho da Etiópia ainda importa hoje. A história cristã não se desenvolveu em uma única linha reta, nem se formou como uma narrativa simples e linear, seguida por todos da mesma maneira. Muito cedo, ela se dividiu em dois caminhos poderosos e ponderados que caminharam lado a lado, cada um deles levantando questões profundas sobre o papel da fé, o que a igreja deveria se tornar e que tipo de vida espiritual os fiéis deveriam construir. Esses dois caminhos não foram experimentos confusos. Eram abordagens sérias, inteligentes e profundamente espirituais que moldaram a forma como civilizações inteiras compreenderiam Deus, as Escrituras e a vida religiosa. Um dos principais caminhos centrava-se em Roma e Constantinopla. Nesse caminho, o cristianismo era tratado como uma questão de unidade, ordem e governança. Os líderes desses poderosos centros buscavam responder a uma grande preocupação: como construir uma comunidade de fé forte e estável que pudesse unir diversos povos, culturas e regiões sob um único sistema de crenças e uma liderança compartilhada. Devido a esse objetivo, essa tradição atribuía grande importância à criação de concílios, à formulação de credos e à elaboração de um cânone que protegesse a clareza e a crença e fortalecesse a autoridade organizacional. É importante também compreender uma verdade histórica fundamental. Não há registro histórico de que o Concílio de Nica, no ano de 325, tenha decidido o conteúdo da Bíblia. No Concílio de Nica, os líderes se reuniram principalmente para definir ensinamentos sobre a natureza de Cristo e esclarecer questões teológicas essenciais. As grandes ações formais que ajudaram a moldar um cânone ocidental oficial ocorreram mais tarde, especialmente por meio de importantes concílios regionais, como o de Cartago,
em 397, que influenciaram o que o mundo romano acabou adotando. Isso demonstra que o cânone ocidental foi moldado passo a passo por meio de debates, escolhas de liderança e preocupações em manter a Igreja unida e doutrinariamente estável. O outro caminho seguiu uma questão e um espírito muito diferentes. Essa vertente estava profundamente enraizada em lugares como Axum e foi preservada na bela e antiga tradição de Gaz. Em vez de se concentrar principalmente na construção de uma estrutura institucional centralizada, esse caminho buscou algo muito mais interior e espiritual. O que acontece quando os fiéis priorizam o encontro direto com o sagrado, a revelação visionária e a prática contemplativa profunda? A Etiópia não se manteve sob a sombra de Roma. Não se limitou a copiar as estruturas ocidentais. Construiu suas próprias respostas em sua própria língua, sua própria tradição de culto e sua própria imaginação espiritual. Por isso, a Etiópia desenvolveu um cânone que honra livros repletos de profundidade mística, visão espiritual e reflexão cosmológica. Esses são textos que os concílios ocidentais frequentemente deixaram de lado, quando sua principal prioridade passou a ser a proteção da uniformidade doutrinária, em vez de nutrir a riqueza da experiência. O cânone do Teodo Etíope é maior e inclui escritos como Enoque, Jubileus e os singulares livros da Aliança, porque esses textos abordavam diretamente as preocupações teológicas, as questões espirituais e a compreensão da interação de Deus com a humanidade na Etiópia. Esta não é uma história de supressão, não é uma história de censura, não é uma história de segredos ocultos sendo roubados ou destruídos. É uma história de prioridades diferentes, questões diferentes e caminhos diferentes de curiosidade espiritual. Quando os bispos ocidentais tentavam decidir quais escritos melhor sustentariam uma igreja poderosa, estável e de proporções imperiais, muitas vezes optavam por excluir livros que pudessem complicar seus credos ou sugerir diferentes tipos de autoridade espiritual. Entretanto, o cristianismo etíope, que nunca foi absorvido pela política da Igreja Europeia, nem colonizado pelos sistemas religiosos ocidentais, manteve um cânone mais amplo e criativo. Suas preocupações se concentravam em como as pessoas experimentam Deus, como o culto molda a vida interior e como os textos sagrados podem guiar um profundo encontro espiritual ao longo de muitas gerações. Essa foi uma escolha teológica deliberada, não um acidente histórico. Essa correção é importante porque esclarece um mal-entendido muito comum. O Concílio de Nica ajudou a moldar a teologia, sim, mas não apagou outras tradições nem impôs um único cânone ao mundo. O cânone romano ocidental se formou posteriormente por meio de concílios e debates regionais. Enquanto a Etiópia continuava a se desenvolver em sua própria direção independente e confiante, manuscritos gays, mosteiros etíopes e bibliotecas cuidadosamente protegidas preservaram conversas, reflexões e escritos sagrados que os conselhos ocidentais jamais consideraram em suas decisões. Essa vida textual independente explica por que a coleção de escrituras da Etiópia se apresenta de forma diferente hoje, e por que ambos os caminhos devem ser vistos como sérios, significativos e consistentes em seus próprios propósitos. Então, por que isso ainda importa na era atual? Importa porque, em 2025, os tipos de perguntas espirituais que muitas pessoas fazem estão mudando. Muitas pessoas, hoje em dia, sentem-se menos atraídas por respostas puramente institucionais e mais pela experiência interior profunda, pela prática espiritual autêntica e por textos que abrem o coração e expandem a imaginação espiritual. O cânone preservado da Etiópia permanece como um lembrete vivo de que o cristianismo sempre incluiu um caminho centrado no encontro, na profundidade, na visão e no mistério, e não apenas na estrutura e na administração. Compreender essa divisão nos ajuda a perceber que a história cristã não é um único caminho fechado para a verdade, mas um amplo mapa ramificado da fé. Um ramo construiu instituições poderosas e doutrinas claras. Outro ramo protegeu com delicadeza a visão mística, a vida contemplativa e a imaginação sagrada. O ramo que a Etiópia cuidou com grande fidelidade por tantos séculos pode conter exatamente o tipo de ferramentas espirituais que muitas pessoas inquietas buscam hoje. Assim, a grande questão permanece. Qual foi a principal escolha que moldou o que a Igreja Ocidental manteve e o que a Etiópia preservou?
Essa escolha se resumiu a prioridades. A Igreja Ocidental se construiu em torno da unidade, da ordem e do controle. A Etiópia construiu sua fé em torno do encontro, da visão e da profundidade espiritual. E por isso, o mundo hoje pode observar ambos os caminhos, aprender com ambos e compreender que cada um conta uma história poderosa sobre o que as pessoas acreditam que a fé realmente deve fazer em suas vidas. A fome moderna por algo mais profundo. Se você já se sentou em uma igreja e, silenciosamente, sentiu-se distante, inseguro ou simplesmente indiferente ao que acontecia ao seu redor, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas no mundo ocidental hoje sentem que o antigo modelo de orar, obedecer e repetir já não responde às perguntas mais profundas de seus corações. Todos os anos, milhões se afastam dos espaços tradicionais da igreja. Não se afastam porque deixaram de acreditar. Não se afastam porque a fé perdeu o sentido. Em vez disso, buscam algo mais vivo. Algo que pareça real, pessoal e profundamente conectado ao sagrado. Estão cansados de sistemas rígidos. Eles estão cansados de hierarquias rígidas. Eles não querem viver sob uma lista de deveres espirituais. O que eles realmente desejam é experiência. Querem sentir o divino diretamente, sem filtros e sem as intermináveis camadas institucionais que os impedem. É aqui que a Etiópia entra em cena, de forma discreta, porém poderosa. Por mais de 1.700 anos, monges etíopes preservaram escritos espirituais que falam diretamente a essa profunda fome humana. Esses escritos não são livros de regras frias ou manuais de doutrina áridos. São ricas, místicas, profundamente reflexivas e belamente focadas no encontro pessoal com o sagrado. Conduzem os buscadores à consciência interior, à prática contemplativa, à profundidade espiritual e à experiência direta com o divino. Esses textos exploram a visão espiritual, a sabedoria oculta e uma relação viva com Deus de uma maneira que o cristianismo ocidental, apesar de sua influência e autoridade, muitas vezes escolheu evitar. Por sua vez, a estrutura, o poder institucional e o controle rígido como fundamento. Você pode se perguntar se esses escritos são novas descobertas que surgem repentinamente no mundo moderno. A verdade é que não são. Durante a década de 1960, o imperador Haile Selassie aprovou a impressão e a distribuição da Bíblia etíope. Essas passagens não estavam escondidas em cavernas. Não estavam trancadas a 7 chaves por grupos secretos. Eles sempre estiveram lá. Mas, por muito tempo, o mundo ocidental simplesmente não prestou atenção. A mentalidade espiritual da época não estava preparada para tamanha profundidade. Agora tudo mudou. As perguntas que as pessoas fazem hoje são as mesmas que os monges etíopes já exploravam há mais de 1.700 anos. Finalmente, o mundo chegou a um momento em que a curiosidade, o anseio espiritual e a prontidão encontram a sabedoria preservada nesses manuscritos antigos. Não se trata apenas de uma questão de tempo. Até mesmo a linguagem desses textos carrega algo incrivelmente especial. Eles foram originalmente escritos em Gesé, uma língua repleta de camadas de significado, simbolismo e riqueza espiritual, que uma simples tradução jamais conseguirá capturar completamente. Cada frase contém profundidade. Cada expressão carrega energia. Compreendê-lo completamente pode levar gerações de estudo. É por isso que a discussão em curso sobre se o cânone inclui 81 ou 88 livros não é apenas um debate acadêmico árido. A tradição etíope trata seu cânone como um corpo vivo de sabedoria. Ele cresce, ele respira, ele permite interpretação. Não é estático. Não está preso a uma única estrutura estreita, ao contrário de muitos sistemas ocidentais que fixam sua doutrina e se recusam a se afastar dela. Pense na diferença por um momento. O cristianismo ocidental construiu grande parte do seu sistema em torno de regras firmes, linhas doutrinárias claras e forte autoridade institucional. Enquanto isso, o mundo exterior continuou a evoluir. As pessoas agora desejam mais do que sermões e rituais externos. Elas querem um significado que toque sua vida interior. Elas querem sentir o mistério novamente.
Elas querem revelação que não dependa de cargo, título ou permissão institucional. Elas querem o sagrado sem burocracia interminável. Elas querem conexão sem se sentirem controladas. A Etiópia, silenciosamente, manteve esse caminho aberto o tempo todo. Os mosteiros protegeram esses textos. Os monges os preservaram ao longo do tempo. Eles nunca foram moldados para atender às expectativas ocidentais. Eles simplesmente permaneceram o que deveriam ser. Por causa disso, o que antes parecia distante e obscuro agora se mostra poderoso e revigorante. Esses escritos são antigos, mas respondem de forma bela às perguntas que as pessoas fazem em 2025. O tipo de encontro espiritual profundo que os sistemas ocidentais muitas vezes deixam de lado ainda está vivo, aguardando pacientemente nestas páginas. Muitos buscadores modernos estão apenas agora descobrindo o que a tradição etíope manteve em segredo por séculos. É surpreendente perceber que o que os crentes etíopes valorizavam tão profundamente há muitos séculos é exatamente o que tantos corações ao redor do mundo anseiam hoje. Isso levanta uma questão importante e instigante. Esses mosteiros eram lugares reais. Esses monges realmente guardavam essa sabedoria. Esses textos sobreviveram a invasões, mudanças políticas, dificuldades e longos períodos em que quase ninguém fora da Etiópia se importava com eles. Então, o que alguém deveria fazer com esse conhecimento agora? Como ele deveria moldar a maneira como pensamos sobre fé, espiritualidade, religião e a busca pessoal por significado? Talvez a maior mudança não seja descobrir escritos ocultos ou proibidos. Talvez a verdadeira mudança seja entender que a humanidade sempre conheceu o divino de muitas maneiras diferentes. O cristianismo ocidental tendia a regras, clareza, organização e doutrinas firmes. O cristianismo etíope abraçava o mistério, a experiência interior e a sabedoria viva que respira e se move com as pessoas.